Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre logaritmos, tá bom? Nesse momento da vida de vocês, logaritmos pode ser uma palavra nova, logaritmo pode ser uma coisa que você acha complicado, um termo que você não entende, mas ao longo da aula de hoje você vai ver que é bem facinho, tá bom? É bem tranquilo, bem fácil de resolver. Claro, como tudo na matemática, existem problemas mais simples e problemas mais complexos, mas vocês vão conseguir compreender o que é um logaritmo e como resolver problemas envolvendo logaritmos ao longo da aula de hoje, tá bom? Primeiro, antes da gente entrar propriamente no conceito de logaritmos, eu queria te pedir para assistir o vídeo da aula passada de função exponencial, vou deixar aí no card, e eu vou relembrar com você algumas coisas sobre a aula passada, sobre funções exponenciais, tá bom? Bom, nós temos esse tipo de problema no nosso cotidiano, geralmente no nosso cotidiano matemático aparece bastante, que são uma base elevada a um determinado expoente. Bom, nesse caso é bem simples, eu tenho a base 2, o expoente 5, isso tudo vai me dar a potência 32. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá como resultado 32, certo? Então, essa base elevada a esse expoente, a base 2 elevado ao expoente 5, me dá como potência o número 32. A base 3 elevada ao expoente 2 me dá como potência o número 9, porque 3 vezes 3 é 9. A base 5 elevada ao expoente menos 2 é a mesma coisa que a base 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25, beleza? Isso tudo aqui a gente viu nas aulas anteriores. Ora, isso são potências. E das potências, nós temos as funções exponenciais, problemas que não têm, geralmente, esse valor aqui, em que você precisa descobrir o valor do expoente. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a um expoente x, essa é uma função exponencial, e o enunciado te diz que como resposta você tem 32, você vai fatorar o número 32 e vai colocar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Quando você fatora 32, ó, você acha 5. Ó, 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Aí, quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, você percebe que aqui 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então, como você viu na aula de propriedades das potências, nas aulas anteriores de função exponencial e de propriedade das potências, você consegue resolver esses tipos de problema com facilidade. Então, você descobre aqui que o valor de x é igual a 5, beleza? Então, esses problemas aqui são problemas em que você consegue resolver com facilidade. O problema é que não é sempre assim. Nem sempre você consegue fatorar esse lado da igualdade e encontrar facilmente qual é o número que foi elevado, qual é o expoente cuja base elevada àquele expoente dá isso como resposta. Então, um exemplo de um caso que a gente não consegue encontrar facilmente o valor de x. Ora, 2 elevado a x é igual a 3. Bom, não tem como eu transformar 3 em potência de base 2. Se eu substituísse valores aqui para o x, vamos supor, se eu colocasse x igual a 1, eu teria que 2 elevado a 1 é igual a 2, diferente de 3. E se eu fosse para o próximo número natural, x igual a 2, eu teria que 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, nenhum dos dois casos, nenhum nem dois, eu achei 3 como resposta. Bom, isso pode me dar uma sugestão de que a resposta desse problema aqui está entre 2 e 4, né? Então, 2 elevado a x, nesse caso aqui, é igual a 3, quer dizer que x é alguma coisa menor do que 2 e maior do que 1. Porque eu sei que 3 está entre 2 e 4. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 3 está bem no meio, eu sei que esse valor aqui, 2 elevado a esse número vai dar 3, quer dizer que esse número é algum número entre 1 e 2. Só que eu não resolvi o meu problema, eu não descobri esse número. Pessoal, com as ferramentas que nós temos até agora, que são as ferramentas que nós utilizamos para resolver funções exponenciais,
nós não temos como encontrar o expoente ao qual se deve elevar essa base 2 para que o resultado seja 3. Nós não conseguimos encontrar esse valor de x. E problemas como esse são muito comuns. Você vai encontrar muitos problemas em que você não consegue encontrar com facilidade esse expoente ao qual essa base foi elevada para resultar nessa potência. Problemas como esse surgiram e foram estudados ao longo de muitos anos por alguns matemáticos, e alguns deles criaram uma ferramenta que hoje nós chamamos de logaritmos, tá bom? Na verdade, hoje não, já tem muito tempo que é chamado de logaritmo. Bom, essa ferramenta começou a ser estudada através do escocês John Napier. John Napier tinha o objetivo de facilitar os cálculos envolvendo números muito grandes, e aí ele começou a estudar essa ferramenta especificamente. Ele foi estudando, mas só muitos anos depois, um inglês chamado John Wallis, por volta do ano 1685, que também foi um matemático muito influente, que ajudou bastante nos cálculos em diversas áreas da matemática. Ele pegou o estudo de logaritmos e ele definiu que os logaritmos podem ser vistos como uma potência. E aí eu vou trazer aqui esse resumo que eu já expliquei para vocês, só que agora eu fiz numa folha separada, só para você visualizar. Nós temos uma base elevada a um expoente, e como resposta nós temos uma potência. Nós já aprendemos também que se nós temos duas bases iguais, os expoentes só podem ser iguais. Por isso, o número 5 ao quadrado é igual a 25, nos ajuda a perceber que 5 elevado a um expoente que eu não sei, que é x, é igual a 5 ao quadrado, se somente se x for igual a 2. Então, guarda essa informação aqui. O inglês John Wallis, ele definiu os logaritmos como potência. Mais tarde, lá por 1742, teve um galês chamado William Jones, que ele deu a ideia de base para os logaritmos. E aí, nos dias de hoje, nós estudamos esse logaritmo definido como um expoente, que é o que eu quero que você guarde essa tela aqui para você lembrar, tá bom? Como assim logaritmo definido como expoente? Bom, nós temos uma base, um expoente, e essa base elevada a esse expoente vai resultar como uma potência. O que é propriamente o logaritmo? Agora vamos ver. Nós chamamos de logaritmo de b na base A, o expoente ao qual se deve elevar a base A para que o resultado seja b. Vamos voltar para a definição. Chamamos de logaritmo de b na base A o expoente ao qual se deve elevar a base A para que o resultado seja b. Então, o logaritmo de b na base A é um expoente, que vai ser esse x, tá? Ao qual se deve elevar a base A para que o resultado seja b. Vamos botar um número para ficar mais fácil? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse espaço aqui e vamos lá. Log de 64 na base 4 é igual a 3. Olha só, eu vou pegar essa base, elevar a um determinado número e achar esse número aqui como resultado. Tá vendo? O logaritmo de b na base A é o quê? O expoente ao qual se deve elevar a base para que o resultado seja b. Então, a base vai ser elevada a um expoente e vai ter como resultado b. Tá vendo? Olha aqui. A base vai ser elevada a um expoente e vai ter como resultado b. Esse b a gente chama de logaritmando. Esse expoente, nesse caso, a gente vai chamar de logaritmo de b. E aqui é a base. Então, ó, a base elevada a esse expoente vai ter como resultado esse número b, tá? Usa essas setinhas para te ajudar. Então, como que eu vou fazer? Agora, com as setinhas fica mais fácil. Ó, a base elevada a esse expoente vai ter como resultado 64. Aí, agora ficou mais fácil. Eu tenho que pegar 64 e colocar ele na base 4, para achar exatamente aquela função exponencial que a gente já estava acostumado.
Ó, se você fizer as contas fatorando, você vai ver que 64 é igual a 4 ao cubo, tá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, log de 64 na base 4 é igual a 3. Como que isso poderia aparecer numa questão? Poderia aparecer assim, ó. Quanto é log de 64 na base 4? Ó, log de 64 na base 4 é igual a x. Aí você poderia, o problema poderia ser você encontrar o valor de x. Como que você ia fazer? Você ia usar as nossas setas, ó. Esse elevado a esse é igual a esse, tá bom? Então, vai ficar 4 elevado a x é igual a 64, tá? É isso que eu vou fazer, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. Esse elevado a esse é igual a esse. Esse elevado a esse é igual a esse. Decora assim. Então, eu vou fatorar o 64. Quando eu fatorar o 64 e colocar ele na mesma potência de base 4, eu vou achar que 4 elevado a x é igual a 4 ao cubo. X só pode ser igual a 3, tá bom? X igual a 3. Esse é um tipo de problema que poderia aparecer, tá bom? Então, agora você pode perceber que existe uma relação entre logaritmo e potenciação. Como assim? Eu poderia reescrever isso aqui dessa forma. Log de 25 na base 5 é igual a 2. O que isso quer dizer? Que 5 ao quadrado é igual a 25, usando as nossas setas. Esse elevado a esse é igual a esse, tá bom? Esse elevado a esse é igual a esse, tá bom? Então, o logaritmo, como foi coberto pelo nosso querido William Jones, ele também é uma base, ele também te dá a ideia de base, assim como as potências, tá bom? Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente ficar craque nesse conteúdo? Log de 128 na base 2 é igual a x. Como que a gente vai resolver isso? Esse elevado a esse é igual a esse. 2 elevado a x é igual a 128. Aí a gente vai fatorar o 128, tá? 128 dividido por 2 é igual a 64. Dividido por 2 é 32, dividido por 2 é 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aí aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Pelas regras que nós já conhecemos de funções exponenciais, nós sabemos que x só pode ser igual a 7. Beleza? Um exemplo um pouquinho mais complexo, só para vocês perceberem que dá para resolver qualquer tipo de problema com isso. Log de 9 na base raiz de 3 é igual a x. De novo, esse elevado a esse é igual a esse, beleza? Então, vamos lá. Raiz de 3 elevado a x é igual a 9. Ora, raiz de 3, como nós já vimos, é 3 elevado a meio. Então, 3 elevado a meio elevado a x é igual a 9. Por que eu estou fazendo isso? Isso daqui é uma função exponencial. Depois que você faz essa transformação, ela vira uma função exponencial normal. Então, nas regras de função exponencial, você tem que transformar as duas potências, os dois lados da igualdade, em potências de mesma base. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Raiz de 3 é diferente de 9. Mesmo que eu colocasse o 9 como potência de base 3, ainda seria diferente de raiz de 3. Então, eu tenho que botar 3 aqui e 3 aqui para funcionar. Aí, ainda pelas propriedades das potências, eu multiplico esse por esse. 1 meio vezes x é a mesma coisa que x sobre 2. Então, vai ficar 3 elevado a x sobre 2 é igual a 9. Eu sei que é 3 ao quadrado. O que isso quer dizer? Que x sobre 2 é igual a 2, certo? Aí, aqui, ó, eu coloco 1 aqui, multiplico cruzado, x é igual a 4.
Achei o valor de x e nem foi complicado, tá bom? Pessoal, o conceito de logaritmo, se você pegou bem o conceito de função exponencial, ele é bem tranquilo. Só que existem algumas restrições, existem algumas coisas que não vão funcionar com logaritmos, e é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos supor que A fosse igual a 1, ó. A é a base. Vamos supor que a base fosse 1, fosse o número 1. Então, eu tenho log de B na base 1 é igual a x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cara elevado a esse é igual a esse. Então, 1 elevado a x é igual a b. Só que 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1. Então, nesse caso, não faria sentido. Por quê que não faria sentido? Porque se A for igual a 1, qualquer expoente que for daria resultado 1. Então, seria impossível você encontrar o valor de x, tá? Se a base for 1, 1 elevado a 1, 1. 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 355, 1. Então, se A fosse igual a 1, B seria igual a 1 também, seja ele qual for o valor de x, tá bom? Então, se eu fizesse assim, log de 3 na base 1 é igual a x. Eu teria, usando as minhas setinhas, que 1 elevado a x é igual a 3. Impossível, porque 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1. Então, aqui só funcionaria se fosse assim, log de 1 na base 1 igual a x. Aí, tudo bem. Log de 1 na base 1 seria 1 elevado a x, que é igual a 1. De fato, 1 elevado a qualquer coisa seria 1. Então, como esse caso aqui é um único caso específico, e ele não te ajudaria a encontrar o valor de x, porque se o seu objetivo for encontrar o valor de x, qualquer coisa que você colocar no lugar de x vai funcionar. Então, ele não está definido para A igual a 1. Então, a restrição, uma das restrições que nós temos é que A precisa ser diferente de 1. Assim como na função exponencial também, A precisa ser diferente de 1, tá bom? A é maior do que 1, ou A está entre 0 e 1 na função exponencial, pelo mesmo motivo. Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, não tem como você resolver nenhum problema se a base for 1. Então, A precisa ser diferente de 1. Agora, vamos ver o caso de A ser um número negativo. Se A for um número negativo, vamos supor, log de 8 na base menos 4 igual a x. Vamos fazer as nossas setinhas. Menos 4 elevado a x é igual a 8, né? Vai ficar menos 4 elevado a x é igual a 8. Aí, vamos tentar resolver isso aqui. Vamos tentar botar uma potência de mesma base. Menos 2. Posso tirar esse menos, que não vai fazer diferença, né? Porque eu não sei se x é um número positivo ou negativo. Então, eu posso botar esse menos 2 para fora. Menos 2 elevado ao quadrado elevado a x é igual a 2 ao cubo. Estou tentando deixar os dois lados da igualdade com potências de mesma base, como a gente faz para resolver a função exponencial. Aí vai ficar menos 2 elevado a 2x é igual a 2 ao cubo. Isso quer dizer o quê? Que 2x é igual a 3. Não, esse menos não, né? Agora eu vou pegar só aqui a base. 2x igual a 3. X igual a 3 sobre 2. Só que o problema, se x for igual a 3 sobre 2, nós temos aqui, substituindo o 3 sobre 2 no lugar do x aqui, ó, vou fazer uma seta aqui. Substituindo o 3 sobre 2 aqui, ia ficar assim, ó, menos 4 elevado a 3 sobre 2 igual a 8. 3 sobre 2 é uma raiz, então ia ficar raiz quadrada de menos 4 ao cubo é igual a 8. Só que não existe raiz quadrada de número negativo. E como ele está elevado a um expoente ímpar, ele vai continuar sendo negativo. Então, isso aqui não está definido. Por isso, A
ele não pode ser negativo. Então, aqui A é diferente de 1 e A é maior do que 0. Então, nós já vimos que A precisa ser diferente de 1 e A precisa ser maior do que 0. Será que B pode ser um número negativo? Vamos relembrar, log de B na base A é igual a x. Então, vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor, log de menos 4 na base 2 é igual a x. Como que a gente resolveria isso? A elevado a x é igual a B. Então, 2 elevado a x é igual a menos 4. Vamos lá. 2 elevado a x é igual a menos 4. 2 elevado a x é igual a menos 2 ao quadrado. Aí aqui eu poderia dizer que x é igual a 2? Ora, se x fosse igual a 2, 2 ao quadrado dá 4 e não menos 4. Então, esse menos aqui ia me atrapalhar, porque nenhum número elevado a um expoente par dá menos como resposta. Se eu tiver qualquer número elevado a qualquer expoente par, mesmo que esse número fosse um número negativo, se ele fosse elevado a um expoente par, como resultado, ele ia dar um número positivo. Então, eu não tenho como dizer que 2 elevado a x é igual a menos 4. Não tem como. Por isso, B não pode ser negativo. Sendo assim, nós temos as restrições que você precisa observar. As restrições de uma função, de um logaritmo são: A precisa ser diferente de 1, A precisa ser maior do que 0 e B precisa ser maior do que 0, tá? Essas restrições aqui, você vai usar como base para resolver qualquer problema. Se A for um número igual a 1, ou se A e B forem negativos, você já sabe que não tem como resolver, tá bom? Logaritmos de base 10. Eu separei esse tema, mas ele é exatamente igual aos logaritmos que a gente aprendeu até agora, tá? Resolve da mesma forma. Só que os logaritmos de base 10, eles são chamados também de logaritmos decimais ou logaritmos de Briggs. Esse nome, logaritmos de Briggs, foi dado em homenagem a Henry Briggs. Ele foi um matemático inglês que estudou o tema logaritmos a partir dos estudos de Napier. E ele desenvolveu esses logaritmos decimais. Na verdade, ele só concluiu que os logaritmos decimais, você não precisa necessariamente escrever a base 10, tá bom? Os logaritmos decimais, quando eles aparecem sem nada aqui, e quando não tem nada aqui, você já pode concluir que a base é 10. Então, quando a base for decimal, nós podemos omiti-la, mas a forma de resolução é exatamente igual à forma que a gente já aprendeu a resolver exercícios envolvendo logaritmos, tá bom? Não muda nada. Vamos voltar aqui, vamos fazer um resuminho. Sendo A diferente de 1, A maior do que 0 e B maior do que 0, nós chamamos de logaritmo de B na base A o expoente ao qual se deve elevar a base A para que o resultado seja B. E a notação é log de B na base A igual a x, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer bastante exercício sobre isso. Vou preparar uma aula só de exercício para que vocês treinem. Na próxima aula, nós vamos ver as propriedades dos logaritmos. As propriedades dos logaritmos são utilizadas para que você consiga resolver problemas envolvendo logaritmos, problemas um pouco mais complexos, tá bom? São muito importantes. E as funções logarítmicas também, tá bom? Fiquem comigo, qualquer dúvida vocês sabem que podem me chamar. Não deixem de acompanhar todas as nossas aulas. Tchau, tchau, beijinho.